1 Pedro, capítulo 4, versos 7 a 11. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, nós louvamos pela Tua palavra, nós agradecemos a Ti pelos cânticos, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus. Que o Senhor fale conosco mais uma vez, por intermédio desta exposição da Tua palavra, ó Deus, e que tudo que falarmos, ó Deus, seja de acordo com a Tua vontade, ó Deus, e também tudo que ouvirmos, possamos ouvir com o coração o desejo de praticar, ó Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus, amém. Sede servos uns dos outros. Esse texto é muito propício para nós falarmos do nosso tema, que é: sede servos uns dos outros, andai em amor. Nós percebemos que Pedro está ensinando àquela igreja a respeito da pureza e vai falar sobre o amor, sobre o serviço. O seu argumento é que devemos ser servos uns dos outros, porque o fim está próximo. Repare no versículo 7: ora, o fim de todas as coisas está próximo. E aí ele vai escrever algumas coisas. Já no início do capítulo 4, nós percebemos a intenção de dizer aqui que o fim estava próximo. Então, no tempo que restava a eles deviam amar a Deus, seguir a Deus. Olha o versículo 2: para que no tempo que vos resta na carne, já não mais vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O tempo que vos resta. E há um alerta, versículo 3, é como se ele dissesse: já não basta o tempo que vocês decorreram para teres executado a vontade dos gentios? Ou seja, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Portanto, sigam as recomendações que vos passo. E a recomendação no versículo 8 é a ideia de servirmos uns aos outros. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros. Sempre é propício nós lembrarmos dessa argumentação de Pedro, dizendo: o fim está próximo. Mas às vezes, esta mesma frase pode levar uma pessoa a tomar um comportamento totalmente diferente. O fim está próximo, a vida é curta, vamos aproveitá-la. Eu lembro quando eu era criança, quase adolescente,
Depois da aula de manhã, eu ia praticamente todos os dias para o clube, que era próximo lá da minha casa, lá no bairro. E era piscina e futebol, futebol e piscina. E hoje a gente lembra que os nossos filhos, né? Eles estão ou no celular, ou no computador, ou na televisão. Mas graças a Deus ainda alguns dos nossos filhos estudam. Eu não estudava muito não, eu gostava mais da piscina e do futebol. Mas neste clube, lá por volta de 18 horas, tocava um sino lá, uma campainha. E eu lembro que quando se aproximava do tempo, até mesmo na hora que estava tocando a campainha, todo mundo dava aquele último pulo, ou subia a escada lá do trampolim. Nem lembro quantos metros tem o trampolim. É um trampolim alto, para dar o último pulo na piscina. As crianças fazem isso, aproveitam até o fim. O fim está próximo, vamos aproveitar. Eu creio que muitos na sociedade de hoje entendem que o fim está próximo. Todo mundo sabe que a vida é tão rápida. Todo mundo fala isso o tempo todo, né? Nossa, os dias estão passando. Mas nem todos têm a consciência da responsabilidade que é isso, das consequências que esse fim próximo pode trazer, se nós não vivemos de acordo com a vontade de Deus. Nós vivemos uma sociedade hedonista. Hedonismo vem de uma palavra, vem do grego hedonê, prazer, vontade. É uma doutrina filosófico-moral que afirma que o prazer é o supremo bem da vida do homem. E esse hedonismo moderno hoje, ele diz que tem uma concepção da felicidade para o maior número de pessoas, mas na verdade a prática do hedonismo é uma busca egoísta por prazer. Ou seja, nós vivemos numa sociedade que se dedica ao prazer como estilo de vida. Quanto mais prazer e menos dor, melhor é a minha vida. Lendo o comentário de 1 Pedro do reverendo Hernandes, ele começa a estudar esse capítulo 4 dizendo o seguinte: o hedonismo faz da felicidade o fim último da vida. O problema é que o hedonista contenta-se com uma felicidade pequena demais, terrena demais, superficial demais. Na verdade, Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de glorificá-lo e fruí-lo para sempre. Essa é uma grande verdade. O fim está próximo. Portanto, eu vou aproveitar. Aproveitar do quê? Aproveitar do pecado? Aproveitar buscando prazeres passageiros? Desde já nós temos a alegria de poder contemplar as obras de Deus, de poder viver na presença de Deus, mesmo limitados, mesmo sendo tentados, muitas vezes caímos, mas nós vivemos muito melhor do que aqueles que buscam para si mesmo uma vida de prazer. Salomão acumulou prazeres na sua vida. Qual conclusão ele chegou? Tudo é vaidade. Eclesiastes 2, de 8 a 11, ele diz: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis, de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos homens, dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. E ele vai descrever tudo que o seu olho desejou, ele não privou. Lá no finalzinho ele começa dizendo: e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo só. O fim está próximo, então nós devemos nos preparar mais. O fim está próximo hoje, muito mais próximo do que ontem, e amanhã vai estar mais próximo ainda. Nos preparar, não amontoar tesouros sobre a terra, não construir mansões, mas
fazer tudo o que a gente puder para nos prepararmos para a nossa vida eterna. Uma ilustração que eu achei muito interessante sobre isso que nós estamos falando é uma lenda de um homem que escapou de um naufrágio para uma ilha. Ele, ao entrar naquela cidade, ele foi levado a um palácio pelos habitantes, foi coroado rei. Ele, sem saber o que estava acontecendo, perguntou, o que está acontecendo? O que eu fiz para merecer ser coroado rei? Ele disse: aqui é costume, todo quem entra pela porta da cidade ao meio-dia, naquela data de cada ano, é escolhido. Você entrou na hora certa, no dia certo. E explicaram para ele: mas você só vai poder ter esses benefícios por um ano. Ele ficou pensativo: por um ano? E depois? Depois você vai ser levado lá para aquela ilha deserta, onde não tem nada. Ele falou: mas neste um ano, tudo que eu pedi, vocês vão fazer, vocês vão me dar? Vamos. Sabe o que ele fez? Ele gastou um ano inteiro mandando material, construindo casas, construindo mansões, transportando todo tipo de mantimento para aquela ilha, aonde ele iria viver o resto de sua vida. É uma ilustração interessante. Como este homem, talvez nós temos algumas coroas nesse mundo, mas as pessoas têm que saber que é só por um tempo. Não pensa que essa coroa que você recebe, esse tesouro que você recebe, é o mais importante da sua vida. É para ele que você tem que viver, para ele que você tem que se dedicar. Porque se você se dedicar só para ele, quando passar o tempo, você não tem nada construído. O fim está próximo. Nós devemos então construir casa dos céus. Aprender que no lugar de buscar prazer egoísta, devemos servir o nosso próximo, mas bem-aventurado é dar do que receber. E repare, porque nós estamos falando tudo isso? Se nós estamos falando de servir uns aos outros, a base para que haja em nós qualquer pequena disposição para servir o nosso próximo é não ter uma vida egoísta, hedonista, uma vida que busca prazer pessoal, que tem como propósito principal si mesmo. Nós precisamos nos esvaziar dessas coisas para servir a Deus. O fim está próximo. Sede criteriosos e sóbrios. Pedro 4,7: o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Sejam prudentes. Alguém sóbrio ao contrário do ébrio, o ébrio bêbado, embriagado. O sóbrio tem capacidade de pensar claramente, de discernir. Sede sóbrios para o bem das vossas orações, ou seja, para que vocês possam orar. Só quem tem uma vida sóbria é capaz de orar. O descuidado não tem capacidade de orar. Quem vive em dissoluções, em guerras, em pecado, a primeira porta que se fecha é a porta da oração. Você não consegue manter comunhão com Deus. O exemplo disso, 1 Pedro 3,7, que diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida,
para que não se interrompam as vossas orações. A linguagem de hoje diz: para que não atrapalhe a oração de vocês. Interessante dizer: marido, mulher, não vivem brigando. Qual que é o principal prejuízo? Sua vida espiritual. Se você vive brigando com a sua esposa, como que você vai orar a Deus? E aí a gente aplica isso. Se nós vivemos em desavença, em pecados, como nós vamos orar a Deus? Se nós estamos sem oração, nós estamos sem comunhão com Deus. Como vamos ter comunhão com o nosso próximo? Como vamos nos aproximar do nosso próximo, se não aproximamos de Deus? Quem ama não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não ama. As duas coisas podem ser vistas de forma juntas. Então esse primeiro ponto, irmãos: sede servos uns dos outros, pois o fim está próximo. Vivam com prudência, sede criteriosos e sóbrios. Em segundo e último lugar, servindo com amor intenso, o amor que cobre o pecado conforme os dons que recebeu. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 4:8. 1 Pedro 4:8. A recomendação é que, acima de tudo, repare que é um compromisso sério. Acima de tudo é, em primeiro lugar, devemos amar com amor intenso. Não é apenas amar, com amor intenso, um amor sincero, um amor forte, servindo com os nossos dons. Não é tarefa fácil. Amor intenso é um vocábulo que quer dizer o seguinte: um amor que nunca falha. Traz a ideia de um atleta que estica os seus músculos para dar o máximo de si numa corrida. Alguém que se prepara, se esforça para amar. O amor exige de nós que nós estejamos reunindo forças. Mas alguém pode dizer: mas amor à força precisa de força. Não é amor à força, é amor com força. Não é um amor forçado, mas amar exige esforço. Não é verdade? Qualquer atitude que você for fazer para servir o seu próximo exige um esforço da sua parte. Não sei o tamanho deste esforço. Você precisa se mover. E é tão bom que quanto mais nós amamos, mais nós não sentimos esse esforço que fazemos. Porque você faz com amor. É o mesmo do trabalho, né? Tem gente que fala: eu trabalho, mas eu gosto tanto do meu trabalho que para mim é um prazer, uma alegria. Mas é esforço. Exige de você. Pense bem, sua esposa chega e fala: meu amor, eu estou precisando mais de 100 reais. Aí você pega a carteira e tira com maior alegria, né? E toma, fica aí para você. Não precisa de esforço. Mas se você tiver, você vai doar com amor. Essa ideia de que amor não custa, é lógico que custa. E nós realizamos. Servir ao próximo, pense bem, muitas vezes exige muito esforço, porque é amar aquele que não é digno de ser amado. Porque o amor e o serviço, eu não vou só servir aquele que é bonito, aquele que é cheiroso. Eu devo amar e servir muitas vezes aquele que é difícil. Eu devo amar apesar da injúria, do insulto. Eu devo amar mesmo quando não sou correspondido. Esse é o nosso propósito, de amar.
Precisamos então nos esforçar para isso. Amor intenso que cobre o pecado, porque o amor cobre multidão de pecados. É interessante essa passagem, eu gostei muito dessa partezinha. O que significa isso? Cobre o pecado? Você encobre, não está dizendo encobre o pecado, esconde, não, está falando cobre o pecado. Ou seja, o amor vê uma pessoa e não vê os seus pecados, não vê os seus erros. Ele ama independente dos seus erros, ele ama independente das limitações. Repare o contrário, o ódio descobre pecados. Quando você tem ódio de alguém, você só vai olhar para aquela pessoa e ver defeitos nela. Você vai pôr à mostra os pecados. Quando estamos com raiva de alguém, falamos dos seus pecados, falamos mal. Provérbios 10, 12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nós devemos vencer o mal com o bem. Essa expressão, o amor cobre multidão de pecados, portanto não é nem, como já dissemos, o encobrir o pecado, ser conivente com o pecado, e nem é a ideia de cobre o pecado no sentido de que nós somos salvos pelo amor. O amor, ele é o nosso expiatório, né? É o nosso poder de expiação de pecados. Não, a culpa é por Jesus. Mas o que é isso? O amor cobre. Uma ilustração muito boa disso é Gênesis 9, de 18 a 27. Você quer abrir esse texto? Gênesis 9, 18 a 27. Nessa passagem, nós encontramos Noé. Noé embebedou-se e se descobriu de modo vergonhoso. O que aconteceu então? O seu filho Cão viu a vergonha de seu pai e contou para a família. Gênesis 9, 18 a 27. Contou para sua família. Em uma demonstração de preocupação, os dois irmãos Cão, Sem e Jafé, cobriram a vergonha de seu pai. Olha a diferença. Seu pai está lá. Noé chega, plantou a vinha, tomou todo o vinho, tirou a roupa e ficou lá. Estava dentro da tenda. O que Cão fez? Anunciou a vergonha. Ele deve ter chegado perto dos outros familiares e gritado: "Ô pai, encheu a cara, bebeu lá e está lá pelado lá na tenda." Ele descobriu o pecado. O que os dois irmãos fizeram? Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre seus ombros, cada um pouco distante do outro, foram andando de costa e, chegando naquele lugar onde seu pai estava, sem olhar, eles cobriram a nudez de seu pai. Quando nós ficamos sabendo de alguma coisa errada, o que nós fazemos? Eu conto, eu quero saber detalhes, eu publico no Face, ou eu encubro, ou seja, encubro não, ou eu cubro. Eu tento ajudar, tento resolver, tento dar conselhos. O amor cobre o pecado. Nós não somos aqueles descobridores de pecado, mas nós somos aqueles que olhamos para os problemas e tentamos resolvê-los. Não deveríamos ter dificuldade de cobrir os pecados dos outros. Afinal, Jesus Cristo morreu para que os nossos pecados fossem cobertos com o seu sangue. Ser servos uns dos outros, com amor que cobre o pecado.
Sede servos dos outros com amor intenso, servindo conforme os dons que receberam. E aí está bem de acordo com o que nós temos falado sobre os dons espirituais. Nós devemos procurar, conhecer, pedir que Deus nos dê dons. Para quê? Não é para aparecer, não é para reconhecimento próprio ou pessoal, mas é para servir os outros. Nossa vida deve ter como propósito abençoar e edificar os outros, e aí o nosso alvo é a glória de Deus. Voltando lá no texto de 1 Pedro 4, ele fala sobre isso, sobre esta glória de Deus. Versículo 11, lá para o meio, para o fim, diz: em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu devo servir com os dons. Aqui parece que os 3 dons que estão colocados nessa passagem não são como dons específicos, mas os dons que todos nós precisamos buscar, tê-los, reconhecê-los, exercitá-los, desenvolvê-los na nossa vida. Aparece no versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A palavra hospitaleiro é amigo de estranhos. Se você levar para a questão da igreja primitiva, isso é muito claro de se entender. Não existiam templos naquela época, as reuniões eram nas casas, então precisava de gente hospitaleira para receber os irmãos, a igreja. Os missionários que viajavam, não era igual hoje. A preferência das pessoas que viajam hoje, dos pastores, dos cantores, desculpe falar, mas na maioria das vezes vamos buscar num hotel, porque aí dá mais liberdade para as pessoas da casa, que não precisam exercer a hospitalidade, dá mais liberdade para mim também, que eu não preciso também ficar agindo todo agradávelzinho. Eu vou viver lá no hotel, né? Mas naquela época, um missionário, ele precisava dessa hospitalidade, porque além de ser muito cara, aquelas hospedarias ou pousadas eram sujas, imorais. Dá para você deixar o pastor missionário lá naquele hotelzinho lá. Então nós percebemos que essa ideia de ser hospitaleiro, se abrir a nossa casa, o povo de Deus precisa ser hospitaleiro. Paulo ensina em Timóteo que é requisito do presbítero ser hospitaleiro. Também exortou as viúvas que elas deveriam ser hospitaleiras, servir uns aos outros conforme aquilo que nós podemos. A nossa casa deve ser uma casa sempre pronta para receber as pessoas. Precisamos pensar nisso. Você não precisa colocar alguém para morar na sua casa, mas nós precisaríamos ser mais hospitaleiros para receber alguém para um café da tarde, para um almoço, ou até mesmo para bater um papo, tomar uma água, um cafezinho. Deveríamos ser mais hospitaleiros. E essa ideia de hospitalidade, de recepção, não precisa ser nem na casa da gente. Aonde a gente está? Estar perto, ser hospitaleiro, receptivo. E aqui é um chamado, né? Se você deve ser hospitaleiro, e essa palavra hospitaleiro quer dizer amigo de estranhos, muito mais amigo dos amigos. Às vezes nós não estamos aptos nem a ser hospitaleiro com aquelas pessoas que nós conhecemos e vemos todo dia e chamamos de irmãos, chamamos de irmão. Ser hospitaleiro. E pense na sua própria casa. Servos uns dos outros. Nós estamos falando de família, de meios do lar. Nós somos hospitaleiros na nossa própria casa, uns com os outros. Dá licença que é minha vez de usar o banheiro, né?
Ou essa comida aí é minha, eu vou comer hoje, você já comeu ontem. Parece que acabou a comida do mundo, né? Nós devemos ser mais hospitaleiros uns com os outros, mais educados uns com os outros. Porque a família, você pode ser mal educado com a sua família. Pelo contrário, nós vamos ser mais educados, mais amorosos. Cuidado com o nosso tom de voz, com a nossa receptividade. Aqui fala também de ser servo, a palavra diácono. Não diácono no sentido da função do diácono, mas no sentido do serviço. Todo tipo de serviço, conforme o dom que recebeu. Nós temos habilidades, as habilidades que Deus nos deu, nós precisamos servir o nosso próximo. Eu brinquei um dia aqui, quarta-feira à tarde, brinquei falando sério, porque eu não sei apontar lápis. A Nath chegou em casa e falou: por que você não me falou? Passa os lápis lá. Apontou todos os lápis, estou feliz com os lápis, tudo apontado. Mas eu não dou conta, quebra de novo. Ela falou: você é muito nervoso, né? Eu não sei, eu não consigo. Às vezes um simples gesto, você apontar um lápis para alguém, você está servir uma mesa, acendendo uma luz para uma pessoa. Servir. Como bons dispenseiros, nós não recebemos dons para ter uma dispensa cheia e mostrar para as pessoas: olha quanta coisa eu tenho. O dispenseiro, ele é o organizador das coisas que ele recebe para distribuir para os outros. Essa palavra, né? Conforme dispenseiros da graça de Deus, caris, a fonte do carisma, dos dons. Quem recebe graça tem o dom de ser depósito da graça, extravasar a graça. Despenseiro. Naquela época, o despenseiro, o mordomo, era o encarregado da casa do seu senhor. E ele tinha que manter todos aqueles bens bem organizadinhos para suprir a família. Ele era o servo. Ele pouco utilizava daquelas coisas, mas ele tinha a responsabilidade de servir os outros. Já parou para pensar como a gente recebe coisas boas e a gente agradece a Deus? Obrigado, Senhor, você me deu mais. Mas será que Deus não está te dando para você poder ajudar outros? Você fazer alguma coisa para o outro? Olhar o seu irmão e servir. Aqui também fala da pregação ou do ensino. Não só o pastor, mas qualquer pessoa que vai ensinar a palavra. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém fale a palavra de Deus. Não fale o que pensa, mas fale de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras. O cristão não gera a mensagem, ele transmite a mensagem. Não posso falar o que eu penso. E aí a gente percebe como é triste. Pastores, pregadores e tanta gente falando coisas que vêm na cabeça, não transmitindo a mensagem tão oportuna de Deus. Servos uns dos outros, conforme a força que Deus supre, servir uns aos outros. Ora, ao fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos abençoe, que nós possamos aprender essa importante tarefa
Versículo 8: acima de tudo, a pessoa acima de tudo, sede servos, tendes amor intenso uns para com os outros. Vamos ficar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus, terminando assim esse momento de culto juntos. Quero só lembrar os irmãos, no estudo de quarta-feira nós começamos o estudo de 1 Coríntios. Então nós estamos estudando, vamos estudar o capítulo 2 de 1 Coríntios na quarta-feira às 19h30, que você possa participar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta palavra. Deus querido, quanto mais o tempo se aproxima, ó Deus, mais é a oportunidade que nós temos de realmente demonstrar que somos servos do Senhor, que nos afastamos do pecado e que nos aproximamos mais de ser aquele que tem amor, esse amor do Senhor, o amor que recebemos do Senhor e que temos o desejo de anunciá-lo. Ó Deus querido, que o Senhor Deus nos abençoe, nos fortaleça para aplicarmos a mensagem do Senhor. E obrigado, a Deus, pela tua casa, obrigado, a Deus, por esse dia, pelo clima, pela alegria, Deus, de contemplarmos mais e mais a presença do Senhor por intermédio da tua palavra, Deus, que fala aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.